Se você perguntar para qualquer pessoa em sã consciência, ela vai dizer para você que quer ser vitoriosa, seja na família, no seu aspecto emocional, ou no trabalho, ou nos esportes, ou mesmo na vida espiritual. Mas a minha pergunta é, será que essa pessoa para quem você perguntou está disposta a pagar o preço dessa vitória, a cumprir os requisitos, a seguir os princípios? Eu quero falar no programa de hoje sobre a vitória espiritual e quais são os segredos bíblicos para ela. E eu quero convidar você a já se comprometer a seguir os princípios da vitória para que você possa, como tantos outros, alcançar a vitória espiritual. Então não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para Hoje. Um dos segredos da vitória na vida espiritual é o conhecimento da Palavra de Deus. E eu quero te oferecer agora um presente que vai te ajudar a ser um vitorioso espiritual. Está aqui nas minhas mãos, ó. É o DVD O Sentido da Fé. Nesse DVD, que eu tive o privilégio de gravar, tem 15 temas que vão te ajudar a se aprofundar nos conceitos da fé cristã. Vou te falar aqui 3 temas. O tema 3, por exemplo, é Fé na Bíblia. Por que você pode crer que a Bíblia é um livro inspirado? Você sabe das razões disso? Você vai aprender aqui. Fé e cosmovisão cristã, o tema 6. Você vai aprender quais são as bases da cosmovisão cristã. O tema 12, Fé no Cristo. Por que a gente pode e deve crer em Jesus como o Messias? São 15 temas para você se aprofundar na Bíblia, na fé cristã. E tem 3 formas de você pedir esse DVD e ganhar de graça, sem pagar nada. O primeiro é ligando para a escola bíblica, no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga ali no horário comercial, faz um breve cadastro com a nossa equipe da escola bíblica e o DVD vai para sua casa de graça. Ou você pode entrar nesse site aqui agora, biblia.com.br. Aí você faz o seu cadastro e o DVD vai para sua casa também de graça. Ou uma forma que talvez seja até mais fácil. Você agora abre a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code que está aqui na tela. Vai abrir um link na tela do seu celular, você clica nele e aí abre um cadastro, você coloca seus dados, envia para a gente e a gente vai enviar para sua casa de graça o DVD. É um presente nosso, graças aos Anjos da Esperança que patrocinam a Novo Tempo. DVD de presente para você. O amor é uma característica fundamental da vida de um cristão. Quando afirmamos que a essência do cristianismo é o amor, estamos apenas ratificando uma verdade que está em todo o texto bíblico. João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, o seguinte: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é, a sua essência é amor. E por isso, como cristãos, nós precisamos imitar a Cristo, também tendo em nosso coração o amor como essência. É assim que um cristão vive, amando sem medida. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Provérbios 4:6. Em 1992 foi lançado um filme que fez um grande sucesso por muito tempo. Ainda hoje tem pessoas que gostam dele. É o filme O Guarda-Costas. Os atores principais eram Kevin Costner e a Whitney Houston, que também era cantora. E o enredo central do filme era o romance entre o segurança, o guarda-costas, e a cantora, a celebridade. Interessante que ele muitas vezes no filme arriscou a própria vida para protegê-la. Quando o provérbio que nós acabamos de ler diz que a sabedoria nos protegerá, é mais ou menos isso que Deus está tentando dizer, que a sabedoria é como um guarda-costas que nos ajuda a nos protegermos dos males, dos perigos.
Davi era alguém que sabia muito o que significava ser protegido por guarda-costas, pelo seu exército, porque como rei ele era extremamente ameaçado em todos os momentos e ele sabia o valor que tinha a proteção para alguém. E esses conselhos do início de Provérbios são conselhos nos quais Salomão reproduz as palavras do seu pai Davi. Falando com o rei Saul, ele disse: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 34 a 36. Alguns anos depois desse diálogo, Davi precisou ser protegido por Deus devido aos ataques do próprio rei Saul com ciúmes. Ele também recebeu proteção quando foi perseguido pelo seu filho Absalão. Davi entendia de correr risco de morte e ser livrado por Deus. Por isso ele podia escrever: Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 33, 20. E também: No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges da língua acusadora. Salmo 31, 20. A proteção que os homens tanto precisam está guardada com o Deus da sabedoria. Se você o amar, receberá dele o livramento que necessita em cada momento difícil da vida. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4, 7. Uma vez eu assisti um vídeo que falava sobre a rotina de treinamento do nadador Michael Phelps. E no final do vídeo tinha uma frase muito interessante. A frase dizia o seguinte: o que você faz no escuro é o que te coloca na luz. Ou seja, o que você faz quando ninguém está vendo é o que vai te colocar diante dos holofotes. É mais ou menos o que aconteceu com o Michael Phelps, o nadador. Aos 30 anos de idade, ele tinha 22 medalhas olímpicas. Ele ganhou praticamente tudo o que ele disputou. Mas a rotina de treinamento dele era pesada. Segundo os jornais, ele nadava cerca de 16 quilômetros por dia. Fora a rotina de musculação, alimentação bem regrada, descanso. É lógico que toda essa rotina iria fazer de Michael Phelps um grande campeão. Sabe, esse é um princípio bíblico que nós vimos inclusive no provérbio que acabamos de ler. Se você quer ganhar alguma coisa, se você quer ser vitorioso, você precisa pagar o preço. Está disposto, está disposta a se esforçar, às vezes abrir mão de coisas que você gosta, às vezes trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais, para que você finalmente alcance a vitória. Lembre-se, o que você faz no escuro é o que te coloca na luz. Algumas pessoas interpretam de maneira equivocada o texto bíblico que diz que Deus deu a Salomão sabedoria e conhecimento. Não aconteceu um download divino de informações e em segundo Salomão passou a saber tudo sobre os diversos assuntos a respeito dos quais escreveu. Salomão precisou correr atrás do conhecimento. O livro Profetas e Reis, na página 33, nos ajuda a entender melhor. Salomão tomou especial interesse pela história natural, mas suas pesquisas não estavam limitadas a um determinado ramo do saber. Mediante diligente estudo de todas as coisas criadas, tanto animadas como inanimadas, adquiriu clara concepção do Criador. Infelizmente, muitas pessoas almejam atingir patamares altos no trabalho, na escola, nos esportes, mas não estão dispostas a pagar o preço do sucesso. Estudar com dedicação, abdicar de horas de lazer em nome do aprimoramento, são preços que precisam ser pagos. O que faz alguém alcançar seus objetivos de qualquer natureza não são a inteligência ou as oportunidades.
O que marca a vida de uma pessoa vitoriosa é a sua determinação. Esforce-se e Deus o abençoará. A postura que temos diante das dificuldades da vida será definidora para o nosso destino. Todas as pessoas passam por dificuldades e precisam agir em favor de si próprias para vencê-las. Gosto muito de uma frase que para mim faz muito sentido. É a seguinte: o que fizeram com você não é tão importante quanto o que você fará com o que fizeram com você. Precisamos ter uma atitude de luta diante das dificuldades. Só assim conseguiremos superá-las e avançar na vida. Sem lutar, se prostrando diante dos sofrimentos, nós só seremos derrotados. Mas isso não é o plano de Deus para os seus filhos. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Provérbios 4, 8 e 9. Eu vou fazer uma descrição social aqui e você me diria o que você pensa a respeito do futuro dessa pessoa. Ele nasceu na década de 50, 60, ali nos Estados Unidos, no meio da briga racial. Era negro e pobre, filho de pais semi-analfabetos, num bairro muito perigoso ali em Baltimore. Bem, se você pegar o senso comum, você vai dizer, não, essa criança não tem muito futuro, vai se tornar talvez um marginal ou mesmo honestamente vai viver de maneira muito simples. Mas essa não foi a realidade de Barry Black. Ele pagou o preço por um crescimento e uma vida de sucesso. Quando adulto, já ele se sentiu chamado para o ministério pastoral. Então ele estudou teologia, mas não parou por aí. Ele fez vários mestrados e doutorados na área de psicologia e de teologia, a ponto de se tornar não só um pastor conhecido, mas também de se tornar o capelão dos capelães da Marinha dos Estados Unidos e chegando a ser o capelão do Senado americano. Ele atingiu o auge da sua carreira. A revista Diálogo Universitário afirmou que a vida de Barry Black não é tanto uma história de boa sorte como de devotamento cristão, apoio da família e da igreja, aconselhamento e aberturas providenciais. Deus colocou Black em situações onde ele se desenvolveria física, emocional, social e espiritualmente, onde poderia vencer preconceitos e tomar posição em favor do cristianismo em geral e do adventismo em particular. O que aconteceu na vida do pastor Barry Black é uma amostra do que Deus pode fazer na vida daqueles que se entregam completamente a Ele. Abrace a sabedoria divina e ela alçará voos que o levarão às alturas da terra. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Provérbios 4:10. Nesse provérbio que nós acabamos de ler, Salomão faz uma ligação entre obediência aos pais e longevidade. Essa não foi a primeira vez que Salomão fez isso, e nem foi a primeira vez que um autor bíblico fez isso. Você lembra que nos mandamentos já estava escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o apóstolo Paulo repete esse conselho aqui em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Sim, Deus faz uma ligação entre longevidade e obediência aos pais. A forma bíblica de enfatizar um assunto é repetindo. Portanto, Deus está dizendo a você e a mim: siga o que os seus pais aconselham, respeite-os e ame-os com todas as forças que você tem. Esse assunto deve receber uma atenção especial de todas as pessoas. É verdade que para ser a pessoa mais velha do mundo, existem muitos fatores genéticos envolvidos.
mas é promessa bíblica que você viverá muito mais do que viveria caso não cumprisse a sua parte honrando seus pais. Além da implicação no tempo de vida, o respeito aos pais também tem consequências ligadas à salvação. O livro Mensagens aos Jovens, página 331, diz o seguinte: os que não respeitam nem amam seus pais, não amarão nem respeitarão a Deus. Os que deixam de resistir à prova de honrar a seus pais tementes a Deus, deixam de obedecer-lhe a Ele, não podendo, portanto, esperar entrar na terra prometida. Não importa se o Guinness Book irá reconhecer você como a pessoa mais velha do mundo ou não. O que importa realmente é que o céu o reconheça como um filho obediente. Assim você receberá não o título de mais velho, e sim o título de eterno. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Provérbios 4, 11 e 12. Eu cresci no Clube de Desbravadores. Talvez você não conheça, mas é um clube que cuida de crianças de 10 a 15 anos e que ensina lições espirituais, morais e físicas. E a gente aprendeu uma lição de caminhada. Quando estivesse andando na mata, nunca vá por uma trilha fechada. Sempre caminhe por uma trilha já aberta, por um caminho já aberto. Por quê? Porque outras pessoas passaram por ali e provavelmente é mais seguro. No provérbio que nós acabamos de ler, tem essa metáfora. Sabe, nós precisamos seguir por caminhos que já foram trilhados por outras pessoas, especialmente pessoas sábias, para que a gente possa ter vitória. Esse é um segredo da vitória. Caminhar pelos passos, pela trilha que pessoas sábias que vieram antes de nós caminharam. E sabe, tem uma característica esse caminho que Provérbios fala, é a retidão, ou seja, é fazer o que é certo. Para Deus, não adianta apenas você saber das coisas, você precisa praticar essas coisas. A grande prova de que apenas conhecimento sem a prática não resultam em bênçãos é a vida do escritor dos Provérbios. Ele era o homem mais sábio do Oriente, conhecia muito a respeito da vontade de Deus, mas cometeu atrocidades. Se Salomão tivesse dado ouvidos a esse conselho de Davi, que agora ele repassa, não teria se desviado de Deus e feito coisas tão absurdas. A Bíblia descreve a vida de Salomão longe de Deus da seguinte forma: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. 1 Reis 11, 4 a 8. É preciso decidir pelo caminho correto. Sabe, o nosso Jesus falou que o caminho certo é estreito, é verdade. Ele não é o mais fácil, também é verdade. Mas apesar de não ser o mais fácil, ele é o melhor, porque ele conduz para a vida eterna, segundo o próprio Jesus lá nos Evangelhos. Então é preciso decidir andar por esse caminho. E você pode estar se perguntando, mas como é que eu sei qual é o caminho? Aqui no Salmo 25, no versículo 8, diz o seguinte: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. É Deus quem vai te mostrar qual é o caminho correto, e Ele mostra através da palavra. Se você seguir a palavra de Deus, estará no caminho correto que te levará para a salvação. Praticar as verdades aprendidas ao longo da vida e especialmente durante o estudo da palavra de Deus é um fator essencial. Infelizmente, muitas pessoas até conhecem os princípios divinos, mas não os aplicam na vida. Essa postura não produzirá bons frutos. Aprender e praticar é um binômio que precisa estar ativo na vida cristã.
é o que chamamos de fé na prática, como expôs o apóstolo Tiago em sua carta, no capítulo 2, no versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. O que Tiago está tentando explicar é que apenas conhecer a respeito de Deus, como é o caso dos demônios, não é suficiente para que uma pessoa tenha uma fé ativa. Conhecer sem praticar é a atitude de uma fé morta. Por isso, à medida que você for conhecendo a respeito de Deus e da sua vontade para a sua vida, vá praticando. O importante não é ter muito conhecimento, é ir praticando cada pequeno conhecimento que você for adquirindo. O profeta Daniel é um grande exemplo de pessoas que conheciam a Bíblia profundamente, mas que também conheciam outros assuntos. Se você vai lá no capítulo 1 do livro de Daniel, você vai perceber ali no versículo 4 que aqueles que foram selecionados para estudar na faculdade da Babilônia iriam estudar a língua da Babilônia, a cultura da Babilônia, todas aquelas questões que estavam fora do conhecimento bíblico propriamente dito. E Daniel e seus 4 amigos foram achados, segundo Daniel 1:20, 10 vezes mais doutos que todos os outros sábios da Babilônia. Eles fizeram prova não só da Bíblia hebraica, não só do Pentateuco, eles fizeram prova das coisas da Babilônia e eles foram muito bem sucedidos ali. Sabe por quê? Porque eles se dedicaram ao estudo. Isso mesmo. É lógico que eles tinham como principal conhecimento a Bíblia, assim como nós, mas eles fizeram questão de saber bem daqueles assuntos que eles eram obrigados a saber porque estavam na Babilônia. Eles foram achados 10 vezes mais sábios nos assuntos da Babilônia do que os próprios babilônicos. Do justo emprego do tempo depende nosso êxito no conhecimento e cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis, contanto que se aproveitem os momentos. Alguns momentos aqui e outros ali que poderiam se dissipar em conversas inúteis, as horas matutinas tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagens ou em esperas na estação ou em minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais. Se tivesse um livro à mão e estes retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, que não poderia ser conseguido? O propósito resoluto, a aplicação persistente e cautelosa economia de tempo habilitarão os homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. Parábolas de Jesus, página 344. O cristão deveria ser um exemplo de alguém que estuda bastante. Afinal de contas, o cristianismo é baseado em um livro que deve ser estudado. Sabe, a gente precisa se aplicar aos estudos e se você quer ter uma vida vitoriosa em todos os aspectos, especialmente no aspecto profissional, você precisa pagar o preço dos estudos, de dedicação, de tempo de leitura, de pesquisa. Sabe, não adianta a gente apenas orar para ter sucesso na faculdade, orar para ter sucesso no trabalho e não se dedicar a isso. Faz parte da nossa vida cristã, da cosmovisão cristã, a aplicação aos estudos e o crescimento intelectual. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 4:13. A biologia é uma ciência muito importante, não é? Ela nos dá muitas informações importantes a respeito da vida. Mas tem uma coisa que a biologia até hoje não conseguiu resolver. É a própria definição de vida. Você sabia que não existe uma definição assim única para a vida? E mesmo as definições que existem são discutidas entre os cientistas?
O provérbio que acabamos de ler não define o que é a vida, mas nos diz do que ela depende do ponto de vista da espiritualidade humana. O pai usa 3 ordens para encorajar o filho a permanecer no caminho correto e ter a vida preservada. O primeiro imperativo é apegue-se. A palavra original também pode ser traduzida como agarre-se. O sentido é segurar firme a sabedoria divina. O sentido do verbo apegar-se no original é o mesmo usado por Moisés para falar do faraó que não queria deixar o povo hebreu ir embora do Egito. Seria a ideia obstinada de não deixar a instrução divina ir embora. É como um atleta que se apega ao planejamento da sua dieta e treinamento. Ao se limitar ao máximo nesse plano, o atleta consegue correr livremente no dia da prova, sem obstáculos físicos para a sua vitória. A segunda ordem de Davi a Salomão é: não a abandone. A ideia original é o ato de abandonar uma atividade importante. O profeta Jeremias escreveu um texto que nos ajuda a compreender melhor essa recomendação. Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Ezequiel 18, 26 e 27. O conselho é: persista na atividade de ter cada vez mais sabedoria divina. Eu quero terminar essa nossa conversa sobre a sabedoria e sobre os princípios bíblicos para a vitória, usando uma expressão dos provérbios que nós lemos, especialmente lá do começo. Ele diz que nós devemos guardar a sabedoria. Guardar a sabedoria tem conotação de cumprir, tem conotação de obedecer, tem conotação de seguir. Sabe, a gente precisa obedecer à sabedoria que vem de Deus, escutar o que Deus tem a nos falar e caminhar a partir dessa sabedoria que vem dele. Esse é o grande segredo da vitória. Eu te falei aqui de várias coisas ao longo desse programa, mas o resumo de tudo é: siga o que Deus te diz. Se você seguir o que Deus te diz, a vitória é dada por Ele e é certa, porque Ele garante isso. Então, vamos combinar? Vamos guardar a sabedoria, obedecer à sabedoria e sermos vitoriosos nessa vida? Agora que você já conhece todos esses princípios bíblicos, aplique-os em sua vida. Você enfrentará dificuldades, terão barreiras diante dos seus olhos, mas se você aplicar os princípios divinos na sua vida, todas essas barreiras serão superadas. E mesmo aqueles problemas com os quais você terá que conviver durante toda a sua vida, não serão tão pesados, porque você entendeu que com Cristo a sua vida será vitoriosa, mesmo que seja cheia de batalhas. Portanto, siga a sua vida com Cristo e ela será, sim, uma vida de vitórias.